Estamos de volta com mais um CCM Conecta, mais um episódio do nosso podcast tão querido que a gente está gravando aqui no Brain, convidando palestrantes renomados, incríveis, para falar sobre os temas que a gente mais tem curiosidade. A gente faz um papel de leigo aqui, né, para conseguir também descobrir coisas que são importantes e desmistificar algumas coisas. E nessa linha, a gente queria falar hoje sobre um tema que é bastante relevante. Eu acho que é um tema que nunca sai de moda, infelizmente. Mas que bom que a gente tem falado mais sobre ele, tem dado mais luz para ele e talvez ajudado nessa desmistificação, então, de algumas coisas. Para falar sobre depressão, acho que eu estou muito bem acompanhada aqui de duas palestrantes do Congresso, do Brain Congress, está acontecendo em Fortaleza, primeira vez no Nordeste. Então, a gente está contando aqui com a doutora Maristela Schaufenberger Spangero, que é médica psiquiatra, integrante do programa de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A doutora Ângela Donato, que é psicóloga, professora adjunta do Instituto de Psicologia da UFRJ e também docente na UERJ. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito Prazer, obrigada. Bom, meninas, e para a gente começar, então, vocês já devem ter ouvido muito nos consultórios, nas universidades onde vocês atuam, aquela frase assim: depressão é só falta de vontade, é só uma fase. É bem assim? Acho que não, né, Maristela? Nossa, Pode não, começar? não, de jeito nenhum, Larissa. A gente escuta sim, É. infelizmente até hoje. Isso é um problema porque afasta as pessoas de buscar ajuda, afasta as pessoas do tratamento, contribui muito para estigma, né? Essa coisa de, é preguiça, é falta de força de vontade, e como se fosse uma coisa que então se resolvesse com esforço sozinho, né? E a gente sabe que não, do mesmo jeito que a gente sabe que não é aquela explicação, às vezes também simplista, biológica, que a gente tem de, é falta de serotonina, né? Aumenta a serotonina, come alguma coisa que aumenta a serotonina que vai melhorar o humor. Também não é isso, né? A etiologia, a causa da depressão é uma coisa muito complexa, né? A gente costuma dizer que envolve fator ambiental, fator biológico, fatores sociais, então, fatores genéticos, e também não é uma doença só, né? É um grupo de doenças, né? Uma síndrome. Então, acontece na infância, adolescência, idade adulta, nas pessoas mais idosas. Então, não é uma coisa facilmente explicável. A gente vê que hoje em dia a gente tem na literatura até umas coisas bem novas do tipo influências ambientais causando depressão, como fator de risco. Então, nos mais recentes, a gente lê nos artigos mais recentes assim, áreas verdes, né? A população que cresce, está exposta a mais áreas verdes, tem um risco menor de depressão. Pessoas que moram em locais poluídos, inclusive com poluição não só do ar, né, atmosférica, mas também poluição sonora, poluição visual, tem um risco aumentado para depressão. Então, é muito fator de risco envolvido para chegar num quadro clínico de depressão. Não é uma explicação simplista, não. Exatamente. Na verdade, todas as manifestações humanas, elas são multicausais, elas não são, concordo inteiramente, né, com Maristela, não é um único fator que determina. Na verdade, nós temos que desenvolver a ideia da interação, mas o tempo todo, claro, eu preciso de um aparato cerebral que esteja funcionando minimamente, mas eu vivo num contexto, eu vivo numa sociedade. E existem coisas que me entristecem, tem coisas que me envergonham, tem coisas que me causam alegria, tem coisas que me causam desconforto, e é nessa interação que vai se constituindo, vão se constituindo as condições para desencadear um fenômeno, um distúrbio, um transtorno, na verdade, de depressão. Ele não é uma fase, ele não é uma frescura, ele não é uma escolha, e às vezes são os fatores mais variados possíveis. Por exemplo, se você pensar numa depressão pós-parto, não é? Onde você tem até uma situação de, puxa, que legal, tá chegando uma vida nova, e quando um filho é desejado, tá tudo ok. Mas aquele blue que acontece, aquela tristeza que vem num pós-parto, você vai ter mais mecanismos, talvez endógenos cerebrais atuando. Às vezes, os
o que desencadeia é mais um fator externo, ou seja, fenômeno humano depende da interação. Às vezes eu brinco com os alunos e digo assim: vamos comer um ovo, vamos comer uma farinha, um ovo cru, com um punhado de farinha, com um punhado de açúcar e um pouquinho ali de leite, uma colher de manteiga, vamos sentar lá fora, vamos comer. Eles olham e falam assim: professora, você é maluca? Assim, não, não. Mas vocês querem? Eles, claro que não. Aí eu falo assim: tá bom. E se a gente batesse tudo isso de uma determinada maneira, se a gente pusesse no forno e de lá surgisse um bolo? Vocês aceitariam comer um bolo comigo lá fora? Eles, ah, sim, sim, bolo, ok. O que que é o bolo? O bolo não é o elemento ovo, o elemento farinha. Ele é uma propriedade emergente da interação sob certas condições. Então, a depressão, assim como qualquer transtorno, vai depender dessa interação sob certas condições. Difícil de explicar a causa, mas eu não estou tão interessada na causa, eu estou precisando ajudar a pessoa a sair daquela situação de tristeza profunda, né? Incapacitante. É uma das doenças, em termos epidemiológicos, mais incapacitantes que nós temos mundialmente. E a gente escuta muito, né, as pessoas relatarem assim, tipo, ai, o meu filho, meu marido, minha esposa, meu amigo, não quer sair, só quer ficar em casa. Eu acho que ele tá deprimido, mas eu já falei pra ele, tem que fazer uma atividade física, tem que se mexer, se ficar lá parado, vai continuar assim. E às vezes a pessoa não consegue dar esse passo para começar uma atividade física ou para se alimentar melhor. Tem casos mais graves que as pessoas não conseguem nem tomar banho, né? Não conseguem nem ter essa força mínima para fazer o mínimo. E aí que a gente começa a entender que realmente não tem nada a ver com força de vontade, né? Sim, exatamente. Eu acho que a questão de falar, você tem que sair, fazer as coisas, ver pessoas, fazer atividade física, né, que é uma recomendação médica, mas depende da fase e depende do tratamento, porque na síndrome depressiva, o humor fica triste, né, para baixo demais, e uma das outras características da depressão é a perda de interesse, perda de prazer em fazer as coisas, falta de energia, que é uma das coisas que as pessoas mais se queixam nas consultas, é fraqueza. Então, às vezes, até elas vão buscar assim: ah, eu quero tomar uma vitamina, eu acho que eu estou com fraqueza, falta de energia mesmo. Então, a pessoa não é só, ah, eu não quero, eu não consigo fazer. Então, falta energia, falta de disposição, às vezes surgem dores, que não é um critério diagnóstico, mas a gente vê muito frequente pessoas se queixar de dor no corpo, corpo pesado. Então, tudo que ela gostava de fazer antes é o que a gente chama de anedonia. Ela perde o interesse, ela perde prazer nas atividades. E aí a pressão de falar, você tem que fazer como você fazia antes, aí pode acarretar até da pessoa começar a ter mais perda de autoestima, né? De ficar se sentindo impotente, incapaz. Então a gente tem que tratar isso com muita delicadeza. Porque quando a gente tem uma depressão mais leve, né, a depressão ela não é única, assim, ela não é homogênea. A gente tem quadros mais leves, que são depressão também, moderados, graves, né, e muito graves. Esse que você falou de a pessoa nem sair da cama. Se a pessoa tem uma depressão leve, uma das recomendações, inclusive de tratamento, além da psicoterapia, é atividade física. Então é muito mais fácil da pessoa ter energia para isso. Então realmente funciona, a pessoa vai até melhorar por conta da atividade física. Moderada, você pode tentar acrescentar, né, aos poucos. Agora, uma depressão muito grave, às vezes a pessoa vai precisar melhorar primeiro com a psicoterapia e a medicação, seja a medicação que for escolhida, né, orientada pelo médico, e depois ela vai começar a conseguir fazer as atividades que ela precisa de força para fazer mesmo, né? Porque às vezes é isso dela não conseguir ter energia para acordar e se trocar, e ainda mais assim, pegar um tênis e sair para correr na rua, né? Quem está saudável é fácil falar, mas quem está deprimido, a coisa é um pouco mais complicada. E aí você gera uma expectativa na pessoa, né? Poxa, você não tá fazendo o que você deveria para sair dessa situação. E aí a sobrecarga dessa culpa não deve ajudar nesses quadros, né? Sim, não, claro que não. A Maristela sempre falando de forma muito correta, quando você tem vários tipos, né? A depressão não é assim, tá com depressão. Primeiro, a questão da avaliação. Tá deprimido quanto? Se a gente não tiver esse cuidado, o público leigo não vai saber, mas os profissionais sim. Vamos fazer uma avaliação.
Porque, claro, com uma depressão leve, às vezes até moderada, é fácil na terapia a gente dar um estímulo. Não, sim, caminhar vai fazer muito bem, mas na grave, na muito grave, você vai ter uma imensa dificuldade de fazer a pessoa levantar o dedo. A pessoa diz assim: eu vejo o mundo em preto e branco, deixa quieta, eu não aguento fazer nada. E não adianta esse tipo de recomendação. Não, eu já falei para ela, tem que sair, tem que fazer isso. O tem que mais afunda a pessoa. No processo da psicoterapia, como é que a gente começa ajudando nesses casos? Eu preciso demais do apoio do psiquiatra. Eu não tenho, às vezes, como abrir mão de uma medicação antes de tudo, para dar uma seguradinha naquele humor que está ultra deprimido. Ele foi para abaixo do fundo do poço. Então ali eu não consigo nem que a pessoa me escute. E depois disso, um dos recursos que a gente tem é trabalhar com valores da pessoa. Então, às vezes, eu uso uma técnica de imaginar um futuro, assim, imagine você daqui a 10 anos. Como é que você queria estar, supondo que você tenha sido curado da depressão? O que que você gostaria? É tentar encontrar, em termos dos valores, dos costumes, das metas, que um dia ela já teve, eu tenho que tentar descobrir, ou tentar esse manejo, ou de pensar no futuro, ou resgatar alguma coisa do passado, para ver se a gente acende uma um lampejinho, uma coisinha pequenininha de interesse, porque ela vai sorrir. Ela vai falar assim: "Ah, não, eu gostava, assim, de surfar". Puxa vida, mas surf é uma coisa incrível, me fala disso. Então, isso daqui a 10 anos, como é que você queria estar? Você queria estar surfando? Me fala disso. Ao invés de eu dar mais uma carga, você tem que. O tem que Uhum. pode afundar a pessoa. Então, o público leigo, por mais que queira ajudar, tem que tomar cuidado com esse manejo. Não é o tem que, é ajudar a pegar os valores, as metas daquela pessoa e talvez, com o apoio da medicação, em muitos casos, e também da psicoterapia, ir conduzindo a pessoa para um outro lugar que tem um pouco mais de esperança. É muito bonito ver esse processo quando ele realmente é bem feito, ele é cuidadoso. Às vezes você vai ter até uma depressão com ideação suicida. E isso é muito angustiante. Quando a pessoa consegue sair desse quadro, e ela nunca vai sair do quadro se eu não tiver um apoio psiquiátrico, claro, o manejo psicológico é fundamental, mas é junto, não é Uhum. sozinho, é junto, porque a a medicação tira um pouco daquela desregulação emocional que leva a pessoa para o fundo do poço, mas a medicação não ensina a pessoa a a ter a esperança de que as coisas mudam. Ela não ensina que você pode colocar uma lembrança na sua mente e ela ri. Quantas vezes uma pessoa com ideação suicida sai da sessão sorrindo, fala assim: "Você está vendo que eu banquei a bagaça aqui, né, e você riu?" Ela fala assim: "Por que que você não conserva isso? Treina a sua mente." Quer dizer, o treino mental faz eu mudar o humor. Isso o remédio não ensina, mas o remédio me dá a condição para que a pessoa possa lembrar e rir. Por isso que é trabalho conjunto. Eu ando não com uma perna, eu ando com 2. Então a psiquiatria, nesse caso, precisa ajudar muito, não é? Excelente. Isso. Eu acho que tem um ponto que você tocou que talvez para o público também tenha essa dúvida, e é uma dúvida que a gente tem, né? A gente que não é profissional da saúde, é, se a depressão, a gente associa muito a depressão a episódios, né? Ah, o fulano está deprimido porque perdeu o pai, ou está deprimido porque perdeu o emprego, ou está deprimido porque não conseguiu alguma coisa que gostaria. Mas existem pessoas que simplesmente têm uma predisposição, se encontram em estados de depressão e não associados a nenhum gatilho, né? Nenhum episódio, assim. Mas quando a gente fala de depressão e de cura da depressão, como é que a gente pode entender isso? Se para todos os casos tem cura, ou para esses casos que não há um gatilho, que não há um episódio que encadeie, né, desencadeie esse quadro de depressão, é possível falar em cura? Como que vocês analisam isso? Como é que vocês podem explicar isso pra gente?
Acho que primeiro, você tocou num ponto bem importante, Larissa, assim, porque a gente tem esse senso comum mesmo de que a depressão é uma reação a alguma coisa ruim que aconteceu na minha vida, né? Geralmente grave, né? Perda de emprego, luto, né? Separação. E isso, eu gosto até de falar em aula que não está nem nos critérios diagnósticos de depressão ter lá o fator causal. Né? Quando a gente tem transtorno de estresse pós-traumático, reação ao estresse, transtornos de adaptação, você consegue marcar, teve um evento e a pessoa evoluiu com um quadro X. Depressão, isso nem entra nos critérios. Os critérios da depressão, né, de sintomas, é a pessoa ter aquele grupo de sintomas durante um período e está atrapalhando, causando sofrimento. Se aconteceu de ser secundário a algum evento, pode ser totalmente por acaso, como você falou. Tem pessoas que não passaram por nada de ruim. E aí até é estranho quando você conversa com essa pessoa, porque ela fala assim: "Mas como assim eu estou deprimida? Eu tenho uma vida ótima, estou na melhor fase da minha vida, né? Eu tenho um emprego bom, eu tenho um casamento tranquilo, eu gosto dos meus filhos". E ela até se sente culpada de: "Eu não devia estar sentindo isso". Que você até citou, né, vocês citaram a questão do puerpério, né, mas era para eu estar feliz. Então nem sempre a depressão vai ser secundária a um evento estressor ou negativo, ou não vai ter um gatilho. Então, às vezes, a gente monitora com o paciente, né, você tinha, que a gente costuma dizer, fatores predisponentes, né, lá antigos, lá de trás, às vezes genéticos, você tinha os fatores, hã, que te precipitaram, que são os gatilhos, podem estar presentes ou não, e alguns que mantêm a depressão. Não significa que toda a depressão vai vir após um gatilho. A pessoa fica procurando isso às vezes, né, essa explicação, e não tem, às vezes ela tem um componente muito mais biológico do que, ambiental. A questão da cura, a gente tem, quando eu falei a depressão é bem heterogênea, né, ela tem essa característica muitas vezes episódica e recorrente, mas existe uma depressão crônica, né, existe uma depressão que a gente chama acima de 2 anos continuamente, né, deprimido, a gente chama de uma depressão, de difícil tratamento, né, se ela não respondeu, ou uma depressão cronificada mesmo. É mais difícil de tratar, né, ela costuma responder, de maneira mais difícil, e às vezes a gente muda a meta, não tanto para remissão de sintomas, mas esses casos de depressão mais crônica, de difícil resposta a tratamento, né, a gente frisa bem essa questão de associar a psicoterapia, outras áreas também ajudam, mas a gente frisa na qualidade de vida mais, da pessoa recuperar mais a função do que exatamente eliminar sintomas, do tipo: "Ah, eu tenho que essa pessoa tem que responder 100%, ela tem que remitir, eu tenho que estar 0 sintomas". Alguns casos crônicos, né, geralmente, assim, demorou muito para começar a tratar, tem múltiplos episódios, ou tem fatores ali que vão mantendo, se você não consegue remissão completa dos sintomas, pelo menos mudar o foco para: "Eu quero trazer qualidade de vida e trazer essa pessoa de volta a um bom funcionamento de vida, que é meio que a gente traz das outras doenças médicas também. Tem doença médica que eu tenho um quadro que tem junto dor e eu não consigo eliminar 100% daquela dor. Nossa, eu vou viver com essa dor, mas eu vou recuperar a função da pessoa, né, a pessoa conseguir voltar a viver normalmente. Então, nem toda depressão realmente vai ter cura, a gente não fala assim em cura para depressão para todos os casos não, alguns casos são tratáveis e curáveis, e outros a gente vai trabalhando com tratamento de manutenção, e essa questão que eu falei de mudar o foco para recuperação funcional. A gente tem, assim, eu acho que é muito importante chamar a atenção da população para essa questão da depressão. Por quê? A gente muita gente considera que isso aí é uma coisinha qualquer, não dá importância, e a pessoa vai levando semanas, meses, anos, e fica aquela coisa ali que vai cronificando, porque no início, ninguém dá bola, é uma tristeza, não, mas aí sou eu, aí mais não sei o que dá uma justificativa e não trata logo no início, o que seria ótimo. Quando a gente trata no início, o manejo da terapia é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Quando fica crônico, o manejo é mais difícil. Por quê, inclusive? Porque o paciente começa, por exemplo,
a ficar ruminativo excessivamente, e ele nem fala isso na terapia. Claro que por experiência, quando eu estou com casos difíceis, casos muito severos de depressão severa, eu vou investigar, porque essa pessoa com certeza está ruminando. Ela rumina coisas ruins, horrorosas, o dia inteiro. E ela não fala isso para ninguém. Quando ela está exercitando essa área cerebral, de que nada dá certo na minha vida, então eu não tenho esperança de nada, vai ser sempre assim, esse inferno, eu quero desistir de tudo, não aguento mais, só queria ser feliz. Mas ela não fala isso, ela dificilmente, espontaneamente, ela fala isso na terapia. É sair da saca-rolhas. Esse processo ruminativo é que é assim, é a coisa mais difícil que eu tenho, porque é ele o fator predisponente para a cronificação, do quadro. Mas uma coisa que a vida também vai ensinando, né, e a terapia e as pesquisas mostram, a gente aprende tudo, inclusive a desaprender. A gente desaprende esse processo de ruminação. Como? Ativamente propondo assim: olha só, agora eu quero que você fique lembrando de certas coisas. Tem técnicas de você pegar, por exemplo, uma fotografia, o savoring, né? O ficar saboreando coisas que já vivenciou, como um treino mental. Então, o remédio não me dá o que eu não ensina a treinar um outro lado da mente, porque eu vou ter que chamar jogadores para o meu time. Eu não vou vencer a batalha da depressão com um jogador só. Eu preciso de vários. E o treino é diário. Mais importante não é nem a sessão, eu falo para os pacientes, não é você vir à sessão da psicoterapia, não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o que você faz entre uma sessão e outra, porque na TCC a gente dá dever de casa, a pessoa precisa fazer treinos mentais. Ela acha que tomar a medicação resolve, ir à terapia e ouvir, ficar ali passivamente ouvindo, vai funcionar. Não é isso. Se tiver vindo para uma TCC com essa expectativa, não venha. Quer dizer, vem que a gente ensina que não é bem assim. Desculpe. Ótimo. É, vem sim, mas você vai se assustar. Você quer? Tem dever de casa? Tem dever de casa. Tem coisa que você tem que fazer diariamente, porque você tem que ensinar o seu cérebro a funcionar, a ativar outras áreas diariamente, para enfraquecer, para não dar tanto espaço para aquelas que estão ali superativadas silenciosamente. É esse o ponto. Então, muita gente até fala assim: ah, está cronificada a depressão, não tem o que fazer. Ah, não, vem aqui que tem, mas você vai ser colaborador. Não sou eu que vou melhorar, é você. Sabe a musculação? Não adianta eu falar assim: vou entrar para a musculação. Professor, o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que trabalhar braço. Como? Trabalhe o braço. Pega você o peso, vai malhar. É isso que a gente faz na psicoterapia. E eu vou te ensinar a malhar o cérebro, né? A ativar outras áreas, porque elas serão antagônicas àquelas que estão sendo diariamente, diuturnamente, sendo ativadas naturalmente pelo próprio paciente. É contra isso que as minhas baterias de vão se voltar. Sim, Tá exato. certo. E aí uma dúvida que eu tenho, não sei se o pessoal que está em casa nos acompanhando, em casa, no trabalho, no carro, né? Que nos acompanha também tem, bom, a doutora Maristela comentou, né? É uma doença que acomete pessoas de diferentes gerações e tudo mais. Mas a gente consegue enxergar padrão de comportamento nas diferentes gerações? Tipo, tem algum grupo de sintomas mais presente nos adolescentes, nos adultos, nos idosos, que a gente consiga, até para identificar se alguém ao nosso redor pode estar deprimido? Sim. Eu acho que, como critério diagnóstico, né, quando a gente fala da síndrome, clinicamente, pela psiquiatria, a gente não tem uma diferença oficial. A gente tem uma diferença na infância e adolescência, que a gente coloca mais muitas vezes, o adolescente pode estar mais com um humor mais irritado,
Isso que a gente tem visto com muita frequência, que é difícil diferenciar do normal e do patológico, né, que é essa coisa de ficar trancado no quarto, diminuir as atividades que ele fazia antes de envolvida com outros colegas, amigos, né, esse isolamento e muita irritabilidade, explosão, autoagressão, que a gente vê que é mais da fase do adolescente. No adulto, você pode ter uma síndrome muito heterogênea também, de algumas depressões que são mais de ficar mais sonolento, de comer mais, ou a depressão mais clássica, que é a pessoa come pouco, não tem apetite, começa a emagrecer, não consegue dormir, né? A pessoa acorda antes do horário que ela teria que acordar para trabalhar. E essa do adulto é a síndrome mais clássica da depressão. Nos idosos, eu até coloco assim, que tem uma característica importante, que eu já vi muitas famílias confundindo, de assim, o idoso começa a ter problemas de sono. E a família vem procurar e fala assim: ah, eu preciso de um remédio aí, me dê um remédio aí para o meu pai, meu avô, enfim, dormir porque não está dormindo bem. E não deixa nem a pessoa falar o que ela está sentindo. Então, a pessoa idosa chega na consulta com o familiar, narrando o que está acontecendo, e assim, dá um remedinho aí para meu pai e minha mãe dormir, que eles não estão dormindo. E não perguntam mais nada. E aquele sintoma de insônia, muitas vezes, é um sintoma depressivo do idoso, que ele não tem nem espaço e às vezes ele nem consegue falar o que ele está sentindo. Sofreu muitas perdas, está com medo das doenças que ele está passando, ou né, de pensar na finitude. Ele está muito envolvido dentro de um quadro depressivo, mas a família só enxerga a insônia. Então, traz para a gente dá um remédio que ele está precisando dormir. Então, a gente precisa investigar, porque às vezes esse idoso está morrendo de medo, que ele está vendo os amigos dele indo embora, familiares indo embora, né, falecendo ou ficando doentes. Ele está ali apavorado, melancólico, mas ele começa a se queixar, a família já coloca: ai meu Deus, lá vem. Lá vem reclamar da vida, lá vem falar que nada presta, lá vem se queixar de dor. Então, o idoso, às vezes, você vai perceber a depressão nessas queixas de muita insônia, preocupação excessiva, queixas físicas, né, queixas álgicas, né, queixas de dor, e que a família coloca tudo para debaixo do tapete como sendo assim: ah, é normal da idade. Dá um remédio para ele dormir, por favor, que ele está atrapalhando, ele está. Ou eu já ouvi isso, eu acho muito triste quando o idoso. E a gente não pode esquecer que risco de suicídio, né, acomete todas as faixas etárias, e o idoso é uma faixa etária de risco, que quando o idoso começa a falar de morte, às vezes a família fala assim: "Não, mas isso aí é normal, né? É normal, todo mundo que é idoso, está no fim da vida, vai falar de morte, vai falar que quer morrer, que não quer mais viver". E coloca um sintoma gravíssimo desse para debaixo do tapete e não leva para ajuda. Então, assim, se uma pessoa idosa está com muita alteração de sono, apetite, não quer mais sair de casa, começa a falar de morte, né? De eu quero ir embora logo, porque Deus não me leva, não tem mais nada para fazer aqui. Começa com esse discurso, as famílias colocam para debaixo do tapete do tipo: é normal dessa faixa etária. Todo idoso, eu já ouvi isso de um familiar, assim, ele fala de morte, sim, mas isso é normal, né, doutora? Todo idoso fala de morte. Não é normal, né? É um risco, assim, tá te sinalizando um risco de suicídio. Então tem essas diferenças, assim, que eu diria da gente prestar atenção, porque o adulto é mais óbvio, porque ele começa, assim, a não fazer mais atividades normais que ele fazia e, piorar rendimento no trabalho e tal, então é mais visível. Adolescente é mais complicado, porque a gente tem que diferenciar entre a irritabilidade e a explosão da adolescência normal, do que seria uma depressão, e no idoso diferenciar o que que é ele querer ficar mais em casa, quietinho, e o que que é uma apatia mesmo, né, e o que que é uma insônia patológica ou o que que é simplesmente aquela redução do tempo de sono do idoso que é fisiológica. Será que ele está dormindo menos, isso é fisiológico ou é da depressão? Será que ele está mais quietinho em casa porque ele está mais na vibe dele de assistir, ver as coisas dele, curtir a casa dele, ou porque ele não tem energia ou ânimo para sair, para fazer as coisas que ele gostava? Acho que seria mais ou menos por aí, acho que você pode É, dar uma complementada. tem esses aspectos que Maristela levantou, são importantes, são comportamentais, mas a gente tem que tomar cuidado com o que está acontecendo no nosso mundo.
Acontecem coisas maravilhosas. O mundo eu acho fantástico. A gente consegue, percorrer longas distâncias com aviões, temos computadores, temos coisas sensacionais. Então não entendam que eu esteja dizendo assim: "É horrível o mundo atual". Não, o mundo atual é maravilhoso, ainda bem que eu nasci nesse mundo. Pena que eu não estou nascendo agora, que eu acho que ele vai ficar melhor ainda. Mas, tem uma coisa que não é só comportamental, que a gente tem que ficar atento e que o mundo moderno não tem permitido tanto. É o diálogo, é o tempo para parar, porque a gente está sempre envolvido e tem isso, e aí é o celular, e é não sei o quê, e a gente está se habituando a conviver sem espaço para conversas. A gente fala muito por Uhum. WhatsApp, grupos, nã mas em casa, não é? Ou nos ambientes próximos, a família nuclear ou mais estendida, a gente não tem muito esse espaço. Qual é o problema disso? O problema é que a gente passa a não se conhecer direito. Então, quando Maristela fala assim: "Ah, pois é, às vezes o adolescente fica no quarto, pode ser da idade", pode, mas eu não tenho, comportamentalmente falando, um bom parâmetro para fazer assim: "Ah, eu conheço bem esse meu adolescente, eu conheço bem essa criança, ou esse adulto, ou esse idoso". A gente está se habituando a viver muito sozinho, a dialogar menos, a conhecer menos, porque o que vai marcar o que a gente tem que estar atento é a mudança, não é, de postura diante da vida, de alguns comportamentos, mas uma mudança não esperada para aquela nova etapa da vida. Mas isso é difícil da gente ajudar a pessoa vai ficando quieta: "Ah, não, tá ficando assim, deve ser alguma coisa do trabalho, eu também estou aqui ocupada", ou a criança que às vezes é negligenciada, está mais quieta. "Ah, não, acho que ela na escola é um pouco tímida", não é? Essa dificuldade vem do não conhecimento. E o conhecimento é a nossa, digamos assim, a nossa pedra bruta. Se eu não conheço, eu não tomo boas decisões. Eu preciso de informação. E apesar de a gente estar vivendo um mundo de grande informação, o diálogo, a fala, o sentar, vamos sentar aqui, vamos conversar. A gente tem sempre uma tela, vamos ver uma série? É legal, gente, eu não estou me colocando contra, mas não é só isso. É sentar, é fazer coisas junto, é reclamar e falar assim: "Sabe que eu não gosto de mexer em massa?" O outro vai dizer: "Mas eu adoro mexer, eu gosto de fazer a bolinha". É conhecer como o outro funciona. E aí sim, nessa longa caminhada em conjunto, você começa a perceber: "Eu estou te achando diferente, se abre aqui". Mas não adianta quando a pessoa já está fechada lá em copas e não está se abrindo: "Ah, você tem que falar comigo". Tem nada, eu não construí as pontes de conexão, de vinculação. A pessoa desaprendeu a conversar, já se perde um pouco, não é, aquela confiança, aquela proximidade. Então, talvez o mundo moderno, não pela tecnologia, mas pelas demandas, pela pressão, eu tenho que ser a melhor pessoa, eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que me relacionar, eu tenho, mas a gente não abre espaço para as coisas simples que são tão importantes para dar saúde mental, para dar conforto emocional. O que a gente precisa para ser feliz, às vezes, é um toque. Tem estudos que mostram isso, não é? Tem um estudo que eu falo até para os alunos de desenvolvimento, com ratinhas. Os pesquisadores contam o número de lambidas que uma mamãe rata dá nos seus filhotes, né, e eles classificam em grupos, mães que lambem mais, menos, mais ou menos, e isso traz desenvolvimento, isso traz alterações na metilação de DNA. Eu sei, falei um termo técnico complicado. Traz alterações no cérebro que vão ter consequências no meu relacionamento, na minha resolução de problemas. Mas você está falando de rato? Tudo bem, mas ele está na linha evolutiva, não está tão distante do ser humano. O toque no ser humano, que embasa uma teoria importante, que é a teoria do apego, ele é fundamental para me dar aconchego psicológico. Também outros estudos que mostram, né, a mãe de Abrame, mãe com leite, o que a vinculação se estabelece com aquela que aconchega. Quando a gente está triste, o que que a gente fala? "Me dá um abraço, fica comigo". Quando a gente perde alguém querido, a gente não quer a presença dos outros, isso serve de alento. O que nos a nossa fonte de felicidade é a proximidade do outro ser humano.
Claro que também isso pode ser a fonte da nossa infelicidade, eu sei, mas a gente precisa do outro. Nós somos responsivos ao outro. E a fala, a comunicação é um primeiro canal que não pode ser negligenciado. Senão a gente não aprende a conhecer com quem a gente está vivendo. Maravilha. Isso. E disso tudo que a gente falou aqui, que eu acho que já foi super esclarecedor, tem alguma coisa que vocês gostariam ou de ressaltar ou trazer ainda alguma outra informação, pode ser um mito ou uma verdade sobre a depressão? E eu queria pontuar uma coisa que eu acho que acontece até hoje, né? Eu tenho bastante tempo de formada e eu vejo isso acontecendo até hoje. As pessoas têm um estereótipo do deprimido, que é aquele deprimido grave, que não consegue tomar banho, não consegue comer, não consegue sair da cama. Então as pessoas entendem assim, isso aqui é depressão. Sim, realmente, uma depressão mais extrema, você vai ver esse quadro clínico. E as pessoas acham que essa pessoa vai precisar de algum tipo de auxílio, que seja assim, a pessoa que fala falta de força de vontade, vão empurrar, tá faltando é mais trabalho, você precisa trabalhar mais, ou ir para determinada igreja. Esse é o extremo, né? E é o estereótipo que as pessoas têm. Mas eu queria ressaltar que a depressão ela é super prevalente, como a Ângela estava falando, é das doenças mais incapacitantes do mundo. E ela é tão prevalente e que às vezes ela está embaixo do nosso nariz, né? Na nossa casa, às vezes a gente não sabe que o nosso filho está deprimido, o marido, o Exatamente. nosso pai. Ela pode ser que a gente chama de leve. Quando a gente fala depressão leve, a gente não está querendo dizer que é uma coisa assim, uma tristezinha ali passageira, então não sofre. A gente está querendo dizer que é o termo leve para caracterizar, mas é uma síndrome que é um transtorno, é uma doença e causa sofrimento, causa incapacidade, causa alterações cerebrais, inclusive ao longo da vida, ela tem que ser tratada. Então, quando a gente fala depressão leve, não é desconsiderando ou minimizando o quadro, é só para ter uma graduação Exatamente. entre leve, moderada e grave. Mas a gente precisa lembrar que tem pessoas deprimidas que vão conseguir executar o trabalho com menos, de repente, qualidade, produtividade ou com mais sofrimento, mas elas vão para o trabalho, elas vão na festa de casamento, elas vêm para o congresso, elas estão na rua. Elas vão fazer o cabelo, elas vão comprar roupa. Então, tem um estereótipo oposto que é falar o seguinte: eu trabalho com perícia de trabalho também, a gente costuma, né, tentar fugir desses chavões, que é a pessoa veio arrumada, maquiada, com a unha feita. Eu vi ela na festa ontem. Eu vi o Instagram dela, ela tá saindo com os amigos. Então ela não está deprimida, porque o deprimido é aquele que fica jogado na cama e não consegue tomar banho. E isso é um estereótipo perigoso, porque a depressão pode ser mais leve, mas ela existe, e essa pessoa que está saindo de casa, indo em casamento, indo fazer o cabelo, dando aula, palestra, etc., ela pode sim estar sofrendo de depressão e precisa de tratamento. Aí você vai decidir, né, com o seu médico, o seu terapeuta, como é que vai ser o tratamento, mas ela precisa de um cuidado. Uma depressão leve, não tratada, pode cronificar, pode evoluir para uma depressão mais grave, e ela, por definição, ela já está causando sofrimento e algum tipo de piora do seu funcionamento com os seus amigos, familiares, com o que você gostaria de fazer no seu trabalho. E eu gosto de definir muito assim, transtorno mental é uma espécie de perda de liberdade. Então não é só falar assim, o deprimido trabalha menos, rende menos, então vamos com aquele chavão de vamos tratar a depressão para as pessoas produzirem mais. Não é por aí. Quando a gente fala que a depressão e os outros transtornos mentais, você tem uma perda de funcionamento, eu não estou querendo que o meu funcionário trabalhe mais, para eu lucrar mais. Eu estou querendo dizer que essa pessoa está fazendo as coisas da vida dela com dor, com peso, com sofrimento. Ela não está conseguindo ser feliz, ela não está conseguindo ser plena no que ela poderia fazer. Então, isso é uma espécie de restrição de liberdade. Então, eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria ou que eu poderia fazer. Então, a gente não está pensando assim, em números, né, de trabalho, de planilhas. A gente está pensando assim, a pessoa está restrita no que ela poderia ter de campo para experienciar a vida. Então, o transtorno mental ele faz isso, ele tira a sua liberdade de você poder fazer o que você gostaria de fazer e o que você poderia fazer. Então, é nesse sentido que, mesmo uma depressão leve, ela já é considerada um transtorno e merece ajuda e tratamento. Esse estereótipo de, não, essa pessoa eu vi o Instagram dela, ela foi no cinema, ela saiu com os amigos, foi num show, tá deprimida nada, isso é desculpa para faltar no trabalho. Não é por aí, gente. Então, isso eu acho que a gente precisa passar esse recado.
Eu acho que você está absolutamente certa, porque exatamente, a depressão leve, a pessoa já está sofrendo, ela está levando a vida dela, mas a saúde mental, ela está preocupada em aliviar o sofrimento. Não é que a gente só possa ser feliz, não é isso. Ninguém está trabalhando com essa ideia. Eu também tenho que aceitar o sofrimento, faz parte do meu amadurecimento, do meu aprimoramento enquanto ser humano, saber lidar com a dor, com a perda, com o sofrimento, não na posição de resignada, estou resignada, eu vou sofrer. Não é isso. É aceitar, faz parte, amanhã vai ser um outro dia, como é que eu lido, como é que eu manejo quando eu não tenho solução, eu tenho que aceitar, quando eu tenho possibilidade de mudar alguma coisa, como é que eu mudo. Mas a depressão leve, a Maristela foi brilhante, não dá para a gente dizer assim, é leve, então deixa para lá. Não, ela é para ser tratada. O risco dela cronificar é exatamente porque a pessoa não valorizou aquele humor que está deprimido, que já está causando sofrimento, e ela própria está minimizando. Às vezes por vergonha. Tem um ponto também que precisa também ser aqui destacado, é a vergonha, porque se você não estiver sorrindo no Instagram, linda, perfeita, maravilhosa, ou perfeito, maravilhoso, como queiram, é, mas o que está se passando? Você não é bem-sucedido na vida? A pessoa começa a desenvolver vergonha de dizer como é que ela está, de dizer assim: "Olha, hoje eu não estou muito bem". Parece que isso não é muito bem visto, parece que as pessoas fogem dessa situação. E a vida é esse caleidoscópio de situações, de emoções, e a gente tem que aprender a lidar com todos. Agora, a depressão leve tem que ser tratada, é até mais fácil de tratar. Possivelmente sem medicação, se a pessoa vai logo, não vai entrar com ruminação, a pessoa vai passar a ruminar, e isso torna todo o quadro muito mais complexo. Por isso a incapacidade depois. E para que tanto sofrimento? Claro que se ela consegue também, rapidamente, ela própria, algumas pessoas fazem isso naturalmente, está numa depressão leve e ela própria consegue fazer reestruturações, mentais sozinha, treinar coisas, alegres e fáceis, ela até sai. Mas muita gente não conhece isso, a gente não tem esse tipo de aula nos cursos, né, secundários, primários, a gente não tem. Se tivesse, talvez até pudesse ajudar. São informações, não é, que a gente pode treinar a nossa mente. Tem um livro do Paul Stallard, que é para as crianças, eu gosto muito do título. É, não é coisa de mágico não, é bons pensamentos, bons sentimentos. Na medida em que eu ativo áreas cerebrais, não é, que são, assim, prazerosas, de lembranças, eu ativo também emoções, correspondentes a esses pensamentos. Então não é para desenvolver pensamento mágico, eu vou pensar positivo, que coisas boas acontecem, não. Você pode pensar positivo e vai aceitar que coisas ruins vão acontecer. É a minha postura diante da vida que tem que ser de força, de superação e de entender. Tem dias que vão ser fáceis, tem dias que serão difíceis, mas eu tenho que aprender a superar todos eles. E a saúde mental, ela vai ser, assim, talvez a grande preocupação, sempre foi, mas ela não era tão protagonista, mas eu acho que tem sido cada vez mais protagonista, não é? Todos nós temos que nos unir, darmos as mãos, porque a gente vai diminuir muito o sofrimento da espécie humana, não é? E é bom a gente poder aprender como com a experiência do outro, não esconder, não ficar só dizendo assim: "Eu sou lindo, maravilhoso", e deixar o outro assim: "Ah, não, então vou me esconder que eu não sou tão bonito". Nem sou tão bonito, nem sou tão inteligente, nem tão bem-sucedido, mas estou me divertindo pra caramba nessa viagem. É um pouco nessa pegada, não é? De encontrar alegria, mesmo nas dificuldades. É Que isso. todo mundo tem, né, e faz parte Claro, da vida. Mas, com certeza, gravar esse episódio com vocês não foi nada difícil. Aliás, foi muito fácil, foi muito prazeroso. Acho que vocês trouxeram informações riquíssimas e a gente faz um pouquinho, assim, de um serviço de saúde pública Sim. aqui, né. Acho que a gente tem que ocupar esse espaço realmente, falar sobre isso. É cada vez mais importante a gente falar sobre saúde mental, e eu estive muito bem acompanhada por vocês.
pra gente falar sobre a depressão. Meninas, muito obrigada. Agradeço você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Siga @ccmconecta lá no Instagram para saber os próximos episódios e a gente se vê por aí. Até mais!